Bom dia! Tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é Viviane Frotti e você está no UOL, We Are One, Nós Somos Um. E para quem não conhece o UOL, nós começamos o UOL, olá! Nós começamos o UOL há muito tempo atrás. O UOL era um local físico em Belo Horizonte, onde a gente tinha vários cursos, né? Principalmente relacionados à dança, mas de desenvolvimento pessoal. E a partir de fevereiro do ano passado, a gente trouxe o UOL para o digital, e o objetivo aqui é também trazer conhecimento, desenvolvimento pessoal para as pessoas, né? Essa é a nossa primeira live do ano, então a gente vai começar aí com o pé direito com a Ju. Hoje a gente vai falar com a Juliana Rodrigues. Deixa eu só fixar o comentário aqui. A gente vai falar sobre constelação. Deixa eu só escrever aqui. E aí, Ju? Constelação. O pessoal tá devagar hoje, olha. Constelação familiar. Nós estamos começando agora, eles perderam o ritmo. Constelação familiar, amor interrompido. E criança. E a criança interior ferida. Interior ferida. Isto. Vou fixar aqui porque as pessoas ao entrarem saibam do que a gente está falando. Esperar algumas pessoas entrarem aqui. Deixa eu te colocar de uma vez. Para que você possa já ir conversando comigo aqui. Oi, Ju, tá boa? Bom dia! Bom dia, Tudo bom? tudo jóia e você? Tudo já. Eu tô falando que hoje o pessoal tá devagar, ó. De manhã, sábado, janeiro, nossa primeira live. O pessoal não acordou ainda não, tá chegando aqui ainda. Oi, o pessoal tá chegando, ó. Mas estão entrando É, aí. Estão devagar hoje, mas a gente tá chegando. Tava falando com o pessoal antes de colocar, né, que o UOL significa We Are One, Nós Somos Um, que era um local físico em Belo Horizonte, que nós passamos para o digital, e que agora a gente está fazendo parcerias com cursos legais. E sempre a gente começa a live com uma meditação rápida. Vamos lá? vamos lá. Então tá, fecha os olhos. Convido vocês a fecharem os olhos. Comandar respirar 3 vezes. Então vamos respirar. Comando que o meu espírito suba para o meu coração. Nesse momento eu sinto meus batimentos cardíacos. Se eles estão fracos, eu peço a luz divina, peço que eu possa sentir os batimentos cardíacos. Se eles estão fortes, se o batimento está muito forte, eu sopro. E aí eu repito o mantra do amor. Falo a palavra amor 3 vezes, seguido pelo meu nome. Então, vai ficar amor, amor, Amém. amor, Viviane. Essa energia se expanda nas 6 direções, em cima, embaixo, norte, sul, leste, oeste. Que minha alma permaneça no corpo. É isso. Bem rapidinho. Só pra gente. Bem rápido, né? E é gostoso, né? Pra gente poder começar. Bom dia, Lu, bom dia, Célia, bom dia, Andréia, bom dia, Roberta. Sejam muito bem-vindas aí.
Bom dia, Dê! Bom dia, Tati. Bem-vindas. A Ju, muitos de vocês já conhecem, né? Ela é assistente social, facilitadora, professora de constelação, terapeuta renascedora. E ela, gente, é minha professora. Ela é demais. Eu gosto muito dela. De verdade, assim, sabe? Eu tô, assim, com pesar de estar acabando o curso. Esse mês é o último, né? Mas é assim. Já dá uma saudade. E ela fala muito, muito bacana. Quando ela fala, no ano passado, eu pedi para ela falar de tomar pai e mãe, né? E nós mudamos o tema, mas é nessa pegada mesmo, né? Então, Ju, para quem não estava no ano passado, que a gente não conseguiu salvar a live, conta um pouquinho como que você conheceu a constelação, é, e sobre esse assunto também. Ah, peraí, gente, esqueci. Olha, eu já estou perdendo o ritmo do negócio. Vamos clicar aqui no aviãozinho, vamos chamar as pessoas que a gente acha que vão gostar de estar aqui. Clica aí no Ô, aviãozinho. Vivi, dessa vez você tá salvando, né? Não, não é assim, não, é no final, você acredita? É no final. Na hora que termina a live, peraí que eu tô chamando as pessoas aqui. Na hora que termina a live, ele me dá a opção de salvar, mas eu não sei o motivo. Quer dizer, eu sei, é porque ele de novo, está comigo. Eu não sei o motivo que não salvou no ano passado, mas dessa vez eu vou, assim que terminar, eu vou fazer com muita calma, muita tranquilidade. Eu acho que eu tô achando que fui eu na hora da correria de salvar logo, porque aquele dia eu tinha outras coisas, né, outros compromissos aqui. Então tá, então agora a gente já chamou as pessoas, já estão aqui, já fixei o comentário, beleza. Então conta pra gente como você conheceu a constelação e aí você já pode emendar no tema. Bem-vindo. Aham. Então, bom dia, né, para todos, todas. A constelação chegou na minha vida em 2010. Eu tinha separado, estava muito perdida na minha vida, me sentindo solta no mundo, assim, onde eu sentia que eu não tinha onde me segurar. E eu tinha voltado para a casa da minha avó, que criou minha avó paterna. E numa tarde de domingo, eu estava muito, muito angustiada e eu fiz uma oração para Deus me mostrar um caminho que eu queria seguir, né? E tinha pessoas que eram e não existia caminho. E eu, então, fiz essa oração. Deus me mostra o que eu preciso fazer na minha vida para ser feliz. E foi uma oração curtinha. E no outro dia, pela manhã, do trabalho, e pela internet, e olhar sites de astrologia, eu sou muito mística, né? E aí, nesse mundo, site tinha uma constelação familiar. E até aquele dia eu nunca tinha tido curiosidade de abrir, né? Para saber mais a respeito. E nesse dia eu quis abrir esse livro, né? E eu li um texto, falava da relação mãe e filho. E eu me identifiquei totalmente com essa dita. Alguém conhece a história que está falando de mim. E aí eu fui pesquisar mais há 10 anos atrás. Não era conhecida, né? Peraí. Estão falando aqui que está dando muito medo. Não nada. Será que, ó, eu vou. Será que é o meu? Aqui. Deixa eu tirar. Deixa só uma ficar com o fone. Porque aquele dia o seu tirei aqui. Melhorou um pouco, Celinha? Pode falar aí, vamos falar para ver se melhorou. Então, eu me identifiquei muito com o tema e eu comecei a pesquisar onde tinha em Belo Horizonte, né, um local para mim fazer essa terapia. E aí eu casei com uma colega de trabalho, eu cheguei até a constelação com a Joseli, que foi a minha primeira consteladora. E desde então eu fiquei apaixonada, eu fui entendendo muitas coisas da minha vida, né? A primeira constelação foi a relação com a minha mãe. Na época, havia 5 anos que eu não conversava com ela, nossa relação estava cortada.
E eu fiz essa constelação para entender o que estava por trás, né, dessa relação difícil. E foi aí que eu comecei a compreender, né, que existe toda uma história atrás da gente que faz com que as pessoas se comportem de determinada forma. Eu lembro que eu cheguei assim, gente, eu sou uma pessoa tão boa, eu me achava uma pessoa muito boa, né, não prejudicava ninguém, e minha vida não estava feliz, estou fazendo uma que eu fui percebendo as ordens do amor. E aí eu fiz algumas conversações, mas eu resolvi estudar, aprofundar. Quando eu entrei no treinamento em 2012, aliás, terminei meu treinamento em 2012, e eu continuei. E aí depois de 3 anos, em 2015, eu comecei a trabalhar, né, me tornei uma facilitadora. E estou aí nessa caminhada. Então, a relação de suporte. Mudou realmente a minha forma de ver a vida. Eu falo que a constelação ela é um divisor de águas, geralmente, na vida das pessoas. Aí na minha não foi diferente. Hoje eu olho para mim e tenho uma outra perspectiva. Ô Ju, nem todo mundo que está aqui, deixa eu ver, nem todo mundo que está aqui conhece a constelação. Fala bem rapidinho, para a gente não sair muito do tema. O que é a constelação? Como trabalha? Oi, Eunice. Como que trabalha a constelação? E outra coisa, gente, tem uma interrogaçãozinha aí embaixo. Se vocês quiserem fazer perguntas, pode fazer pela interrogação, tá bom? Pronto, pode falar. Então, a constelação hoje é conhecida como uma técnica terapêutica, né? Mas ela é muito mais do que isso. Para mim, é uma filosofia de vida. Quem desenvolveu, como a gente conhece a constelação, hoje foi o Bertinelli, que ele é um alemão, que faleceu há um ano retrasado. E ele, a partir da postura fenomenológica dele, que é uma postura de intenção, de julgamento, de amor, de medo, né? Ele começou a trabalhar continuamente, estudou diversas outras abordagens e percebeu que existem 3 leis que atuam na nossa vida. São leis arcaicas, né? Elas estão conosco desde os primórdios, né? Da evolução do mundo. Mas até então desconhecido. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, ou seja, todo o sistema familiar pertence. Não existem exclusões, isso vai gerar um desequilíbrio. Então, quais são as exclusões? Abortos espontâneos ou provocados, muitas vezes essas crianças são excluídas, ex-parceiros dos nossos pais, nossos pais, eles nós excluímos, rejeitamos, criticamos, eventos traumáticos na família nós rejeitamos, isso também é exclusão. Pessoas, por exemplo, filhos não reconhecidos, assassinos, pedófilos, essas pessoas que, por algum evento do destino, geram um vínculo com a nossa família, mas nós não podemos ligar para isso. As pessoas que mudaram, estão falando, continuam com ver. Vou tentar tirar o meu microfone. Tá bom. É porque é o seguinte, a impressão que eu tenho é que tem algum som aí ligado, tipo assim, como se você estivesse escutando, entendeu? Tem não, né? Aqui não. Vamos ver se sem o fone melhora. Tá bom. Só vai dar um aí. Então, essa é a primeira lei, né? A primeira ordem do amor. A segunda ordem é a hierarquia, ou seja, dentro desse sistema existe uma ordem de chegada. Quem chegou primeiro tem prioridade, né? A gente tem um lugar na família. Se eu saio do meu lugar, também gera-se uma divisão. Então, eu preciso ser filha, eu não posso ser mãe da minha mãe, mãe do meu pai, eu não posso querer ser mulher do meu marido. Então, a constelação vai tratar muito sobre isso, o nosso lugar dentro da família. E, por algum motivo, a gente sai do nosso lugar. Inclusive, entra aí um pouco do assunto da nossa criança interior. Né? A criança, quando está no sistema, ela, o amor da criança pela sua família é tão grande que ela significa sua saúde. Falando aqui, pode ser o celular e o note no mesmo tempo. Meu notebook está ligado. De vez em quando dá isso mesmo. Normalmente, quando uma pessoa coloca, a outra melhora. Então, vamos testando aqui, mas o assunto é bom. Tá dando para escutar? Vocês exercitam aí a concentração. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu pedi para as pessoas fazerem perguntas pela interrogação. Uma pessoa falou que ela fez muitas constelações.
E para quem não sabe o que é constelação, depois você fala se a gente faz uma, se são várias, como que é. Aham. Então, muitas vezes a criança, ela por amor, ela quer tomar a dor da mãe, tomar a dor do pai, né? E mais tarde a gente cresce, de repente uma área da nossa vida não avança, e quando a gente monta uma constelação, a gente vê que uma parte nossa está presa ali naquela história, né? E a terceira lei é a lei do equilíbrio, que é o dar e receber nas relações. E aí a gente tem no relacionamento de casal, de amigos, entre dois sistemas, tem que haver um equilíbrio, né? Eu dou algo, a outra parte dá para mim, né? Então, bem resumidamente, é isso, né? O que a constelação pode fazer por nós? Ela nos ajuda a ter essa visão mais ampla, né? Então, às vezes, tem muitas pessoas que foram excluídas, né? E que a gente se identifica por algum motivo, a gente passa a sentir, às vezes, o que essa pessoa está sentindo, que são os sentimentos adotados. Então, amplia muito a nossa visão. Ela, é como se ela fizesse um raio-x da nossa alma e do nosso lugar dentro do nosso sistema familiar e onde eu estou presa. Então, a gente ampliando essa visão, fica mais fácil você organizar a sua vida, é, saber o que cabe a você, o que não cabe, o que você deve ou não deve fazer. Eu costumo falar que a vida ela veio com um manual de instrução, é a constelação familiar, né? Ela amplia muito a nossa visão. Então, agora, entrando, você perguntou quantas constelações, né, a gente pode fazer ao longo da vida, não existe um número certo, mas não são muitas. O que eu observo muito, e foi isso que me levou a estudar mais um pouco sobre a criança interior, é que a gente, quem vai para a constelação, acha que a constelação é uma mágica, um milagre, né? Que você vai ali fazer um movimento e pá, sua vida vai, vai Mudar. resolver a partir de mudar. Mas não é assim, ele é um processo, um longo processo, né, de crescimento. Então, eu fazia muitas constelações, todas elas caíram na época na minha mãe, e aí eu fui então, não é, né, tinha alguma coisa que eu não estava fazendo, porque eu sempre estava caindo na mesma situação. E foi aí que eu comecei a observar as minhas emoções, e eu ouvi falar da criança interior, e eu fui, então, saber mais a respeito, e eu comecei a agregar outras técnicas. Eu fiz o renascimento, eu fui trabalhar com as minhas emoções. Eu observei que tinha vários seres dentro de mim. Ou às vezes aquela vozinha que fica no nosso ouvido vou fazer um curso, de repente, não sei, preguiça. Ou você tem conquistar desenvolver um projeto e você não tem muita energia. Nos relacionamentos emerge muito a nossa criança, né? Eu falo que a minha me dá muito trabalho ainda, né? Porque eu ainda tenho vários aspectos dessa criança que são essas emoções. O que acontece? Você está ali na relação com a família. E desde o ventre da mãe, você já começa a receber emoções, sentimentos, percepções da sua mãe. Então, a criança interior são todas essas energias que, por alguma forma, elas ficam paralisadas. Nós paralisamos determinados momentos da vida. Então, momentos traumáticos, momentos que nós tivemos uma forte emoção e a gente não teve recurso para liberar essa emoção. Então, por exemplo, já começa às vezes no parto, às vezes um parto traumático, né? Se foi um parto de fórceps, um parto demorado, como que eu fui recebida pela minha mãe após esse parto, se meu pai estava presente. Muitas mulheres, às vezes, muitas mães têm depressão pós-parto. Tudo isso já vai gerando na gente uma carga emocional muito grande. Uma morte precoce, né, da mãe, do pai, um adoecimento da mãe, gera o que a gente chama de movimento interrompido. No meu entendimento, nós nascemos do mais puro amor. Quando a gente vem na essência, né, eu acredito nisso, quando a gente vem, a gente já existe em algum plano, né, a gente nasce ali na mãe da gente, que é a nossa primeira casa. Essa essência nossa, ela é puro amor. Mas a gente entra nesse campo denso, cheio de informação, cheio de traumas, né, já trazendo as emoções da mãe, da relação da mãe com a vida, com o pai. Então a gente já vai, né, carregando como se fosse uma mala atrás da gente. E aí, às vezes, né, dependendo da forma que a gente nasce, no meu caso, eu tive um movimento interrompido de pai e mãe, por motivos diferentes. Né? Eu não fui criada pela minha mãe, quem me criou foi minha avó paterna. A minha mãe me deixou na casa da minha avó, eu tinha 8 meses. Né? E eu ainda tenho efeitos dessa separação na minha vida até hoje. Né? Porque quanto mais precoce for
o interrompimento, né? O amor foi interrompido, mais difícil. E a gente tem a ideia de que é o contrário, né? A gente acha assim, não, ele era muito pequenininho, ele era criança, ele nem lembra. Mas o corpo, né? Já existe uma consciência desde o ventre da mãe. Hoje nós temos experiência que dentro do ventre da mãe nós já fazemos pactos inconscientes de não merecer amor, ou já sente uma dor da mãe e fala assim, eu vou ficar com você para sempre, né? Muitas vezes, como que a mãe gera essa criança já toma decisões ali no tempo. E é trabalhoso ao longo da vida você ter acesso a esses pactos, né? E você mudar esse padrão. Porque a Deixa eu gente tem só, muita culpa. deixa eu Aham. só te perguntar uma coisa, o pessoal não está perguntando, deixa eu te perguntar. É, quando você fala amor interrompido, por exemplo, o amor é interrompido pela morte do pai, né? No seu caso. Só que você é criado pela Também. avó. É criado pela avó. E aí? É considerado amor? Entendeu? Porque a avó também dá amor, mas a criança não observa isso, é isso? Não é isso, é porque a gente sabe quem é nosso pai e quem é nossa mãe. Imagina que você foi gerado no corpo da sua mãe. Olha o vínculo, é o vínculo mais profundo da nossa vida. Então, tudo bem, a minha avó entrou na função de mãe, mas a minha alma sabe quem é a minha mãe, né? E sabe que ali o amor foi interrompido. Então, eu fui muito amada pelos meus avós paternos, pelas minhas tias, mas a minha alma sabia, né, que existia ali, né, que foi interrompido com a minha mãe. Isso a gente nota muito nas crianças que foram, nas pessoas adotadas, né? Receberam às vezes todo o amor, mas chega, né, na constelação, muitas vezes com um movimento de vazio, né? Uma carência muito grande, e ela não entende por quê, né? E aí a gente precisa olhar para esse primeiro trauma. Né? Então, por exemplo, às vezes a mãe teve a criança, ela teve uma depressão pós-parto, ou a criança ficou internada, né, numa UTI, por alguma doença. A mãe, às vezes, tem um problema psiquiátrico. Então, assim, esses movimentos interrompidos, eles podem ser muito precoces. E isso gera uma dor profunda na pessoa, que só mais tarde ela às vezes se manifesta. Ela pode vir com uma depressão, uma dificuldade enorme na relação. Quando eu, por exemplo, ainda tenho dificuldade na relação afetiva num parceiro. Porque quando eu vou me relacionar, essa dor, ela emerge. E aí a gente se sabota, né? Você trava o movimento, você briga com a pessoa. Isso quando você não fica na dor da sua criança, exigindo do seu parceiro, né, que ele te dê o que você não recebeu, do seu pai e da sua mãe, que é o que trava muitos conflitos de relacionamento. Né? Eu falo que dificilmente a gente tem um relacionamento entre casal. Geralmente é uma criança buscando um pai, buscando uma mãe, né? E aí a gente se emaranha toda nesses movimentos e tem muitos conflitos porque a gente não conhece, não consegue reconhecer que dentro de nós tem uma criança, né? Aspectos infantis nossos que não foram resolvidos. E aí o trabalho da cura da criança interior é você se responsabilizar por você. Eu hoje, como adulta, eu tenho que ser responsável pela minha felicidade. Eu não posso mais, como adulta, ficar criticando a minha mãe, o meu pai, ou querer receber, né, o que eu não recebi na infância dos meus parceiros ou de outras relações que a gente tem na vida. Então, é um trabalho profundo e extremamente doloroso, porque é você entrar em contato com toda essa dor, né? E é justamente essa dor que não foi vista, não foi vivida, não foi sentida e elaborada, que trava muitos aspectos da nossa vida, também no trabalho, né? E as técnicas que eu usei ao longo da minha vida, estou e uso ainda, né, para trabalhar a dor da criança interior, são principalmente técnicas onde você acessa o corpo. O corpo é uma fonte de memória muito grande, né? Então, por exemplo, quando você sofre uma situação de trauma, como é que você geralmente reage? Você segura, né? Você trava o Uhum. corpo e trava a respiração. Então, uma das primeiras técnicas que eu fui para me entender melhor o que se passava dentro de mim foi o renascimento, que é um trabalho simples de respiração. Mas essa respiração, né, a mais, através da técnica, você vai levando energia para o seu corpo e o seu corpo começa a vir, então, manifestar as curaças, né, que a gente chama. Você, né, no ombro, na nuca, né, o que a gente observa é onde existe tensão no nosso corpo, existe ali uma memória.
né? Um estresse, existe ali uma dor que você está reprimindo. E às vezes você não entende, às vezes você é uma pessoa super positiva, você acha que você é positiva, né? Aí você vai se relacionar e de repente trava. A pessoa vai embora, você de repente, né, termina a relação por qualquer coisa. Então, quem em nós, né, está se comportando dessa forma? É Deixa a eu nossa só, criança. deixa eu só falar aqui rapidinho, né? Porque eu fiz renascimento com você algumas vezes já, né? E a primeira vez, eu vou contar para vocês, a primeira vez que eu fiz, minha mão virou. Minha mão virou. Gente, eu não me desviava a mão, não. A mão ficou virada, assim, e a Gil fala, pode ficar tranquilo que a mão vai desvirar. Eu falei, eu sei que ela vai desvirar, mas eu não sei o que é isso. E eu realmente não sei o que é isso, né? É muito engraçado o corpo da gente, né? Como que ele fala pra gente, assim, né? Ele quer dizer alguma coisa. Peraí, deixa eu só falar aqui, ó. A Eunice falou que adora essa percepção, pois o corpo tem muito a dizer. O corpo fala com a gente o tempo inteiro, né? Todas essas técnicas que a gente fala aqui no UOL também, remetem ao corpo. É muito, muito, muito legal. Gente, lembrando para quem entrou agora, que pode fazer perguntas aí por essa interrogaçãozinha que tem aí embaixo. Pode continuar. Então, no caso, eu tive, né, esse movimento interrompido pela minha mãe e depois, mais tarde, aos 7 anos, eu perdi meu pai. Então, qual foi o registro que ficou para mim, né? E que eu luto ainda para limpar essa energia. Eu não posso amar, né? As pessoas não estão disponíveis, né? Para mim, eu sempre vai acontecer alguma coisa. E o Bert fala, né, quem desenvolveu as constelações familiares, é que mais importante da gente receber o amor, no caso da criança, a criança ela tem que entregar o amor que a gente já traz dessa essência, a gente está aberta, né? Se você observar as crianças saudáveis, que não foram traumatizadas, elas não têm medo de se jogar, de se entregar. Né? Eu lembro que o ano passado, no ano retrasado, eu trabalho na área de educação em Neves, eu entrei numa sala de educação infantil e eu fiquei impressionada. As crianças vinham, sentavam no meu colo, elas nunca tinham me visto, né? E elas estavam abertas para o outro, para o amor, né? Mas quando a gente tem um movimento interrompido na vida, você observa que você não é aquela pessoa que está aberta, você é sempre desconfiado. Quer ver uma forma muito simples a gente identificar uma pessoa que teve um amor interrompido? Quando ela vai abraçar, o abraço, ela não se entrega, ela é toda tensa. É uma pessoa que tem muita tensão no corpo, né? Então, você pode observar que essa pessoa provavelmente teve alguma experiência onde ela não sentiu que ela não podia entregar o amor dela. Então, o Lembrando que tudo resto é inconsciente, né? Tudo é inconsciente, é, né, gente? é, o que faz a gente trazer isso para a consciência são os conflitos, as dificuldades. Você vê, gente, tem alguma coisa de errado aqui, né? Por que que comigo eu estou sempre repetindo essa história? Por que que eu só atraio esse tipo de relacionamento, né? As histórias vão se repetindo na vida da gente. Você muda, né, a pessoa, mas o sentimento, muitas vezes, que o outro te provoca é o mesmo. Então, aí, alerta. Tem uma memória aí, né, de dor da sua criança e que só a gente pode limpar. Então, é mais importante do que a gente receber, porque a criança, para ela aprender a se amar, ela precisa da relação com o outro, ela não sabe, né? Ela não sabe ainda que tem uma essência, né, que é puro amor dentro dela. Eu lembro uma vez que eu fiz um exercício de renascimento e eu acessei um amor dentro de mim que eu falava, gente, como assim? Isso aqui está dentro de mim, eu não sabia, né? Nós somos puro amor. Então, o resto, né, a gente que tem essas experiências dolorosas, a gente passa a vida para abrir novamente o nosso coração para o amor. Esse é o nosso trabalho, né? A gente quer abrir, porque amar é que é delicioso, é o amor que dá sentido à vida da gente. Então, se o amor está preso em algum lugar, você tem que ir lá sentir aquela experiência hoje, como adulta. A gente tem muito mais recurso para sentir a dor daquela criança, para ressignificar e para falar para a gente mesmo. E quando a gente acessa a dor da nossa criança, fica nítido, parece que tem duas pessoas dentro da gente. Tem você, que é a sua parte consciente, e você consegue perceber a dor, parece que tem um outro ser, e tem, né? É um ser imaturo, que ficou adormecido ali naquele ponto.
E aí você precisa amar essa pessoa. É você agora, como adulto, como consciente, né? A gente vai buscando a espiritualidade, ampliando a nossa consciência, dizendo para você mesmo, olha, calma, vai dar tudo certo, né? Eu tô aqui, eu vou cuidar de você. Quem é a única pessoa que nunca vai nos abandonar? Quem que é? É a gente Tô mesmo, perguntando né? para você. É a gente mesmo. As, as outras pessoas, elas são temporárias. Elas podem ficar por um momento, mas não existe garantia nenhuma, né? E a criança tem esse sentimento, né? Ela tem medo, né? Ela coloca o amor no outro, né? Então, quando você tem uma experiência de morte, se morre, né? No meu caso, meu pai morreu, fica esse registro muito profundo. Eu não posso confiar. As pessoas vão embora, né? Ou como a minha mãe que entrava e saía da minha vida o tempo todo. Até hoje eu tenho essa sensação dos meus relacionamentos. Quando eu me entrego demais, acende um sinal vermelho dentro de mim, eu recuo, né? Ou às vezes quando a pessoa vai embora, me vem imediatamente o pensamento, será que ela vai voltar? Quando que ela vai voltar? Isso são dinâmicas que eu fui herdando lá da minha infância. Então, esse trabalho da criança é a gente ficar muito atento, né? Quando eu estou na minha vida e eu vivo uma situação, às vezes, por exemplo, uma pessoa me fala algo e eu fico muito chateada, né? E aí, ou seja, quem ficou chateado em você? E às vezes nem era para tanto, né? E às vezes eu tenho um comportamento fora da medida, né? Então a gente identifica muito a nossa criança assim. Isso é uma coisa desse tamanhozinho, mas a gente faz aquele copo d'água, porque a gente não está amadurecida para lidar com a rejeição, né? Porque eu experimentei essa rejeição e estou na dor da minha criança. Então, para a gente ter relacionamentos felizes na vida adulta, para ter um trabalho, para a gente realmente estar no eu adulto, é essencial a gente olhar para essa parte ferida nossa, né? E eu falo que eu tive tenho, né, dois grandes professores, foram minha mãe e meu pai. Então, quando eu cheguei na constelação, eu constelei a primeira vez a relação com a minha mãe, e eu falo que eu levei 4 anos para poder realmente conseguir receber o amor da minha mãe da forma que ela podia dar. Sem aquela minha expectativa infantil de que a minha mãe tinha que se comportar dessa ou daquela forma. Mas eu precisei cuidar primeiro da dor da minha criança. Foi um trabalho muito forte. Agora, eu ainda estou no trabalho com meu pai, né? Eu ainda estou presa lá, mas eu já limpei muita coisa. Mas é, eu estou, né, já evolui muito, senão eu não estaria aqui. É que Eu falo que quando eu saí. Hã? a série está falando que o nosso maior sofrimento é o apego. É o apego porque é a nossa criança. Né? A criança ela é apegada, ela precisa do outro o tempo todo, né? Para se sentir segura, feliz. Então, a nossa grande missão da nossa vida é renascer da gente mesmo, né? É a gente se parir novamente, a gente ser o nosso pai, nossa mãe, né? Você ser responsável por você mesma. Eu vou até fazer uma observação desse momento que a gente está vivendo, e eu fico dizendo, meu Deus, como tem criança no mundo, né? O mundo parece que as pessoas são adultas, mas no fundo a gente vê, né, as pessoas colocando a cura numa vacina. A sua saúde é uma vacina é algo que vem de fora. É assim, eu até entendo, mas veja bem, a minha saúde é responsabilidade minha, porque é o meu sistema imunológico, é como eu lido com as minhas emoções, com as minhas relações. Não tem nada mais que adoece a gente do que a gente ter relações mal resolvidas, né? É você ficar sempre estressada, sua imunidade vai lá para baixo, e aí a gente quer colocar, né, a cura fora. Não, gente, a cura é dentro. Tudo bem, você toma um remédio, não sou contra remédio. Mas daí, esse pensamento mágico, né? Que vai vir um remédio, vai nos curar, eu acho que é o nosso pensamento infantil. Né? Em vez da gente assumir que eu não sou saudável o suficiente para o meu organismo combater um vírus. Então, assim, eu não estou dizendo que não é para tomar vacina, não estou dizendo que a gente não possa, mas eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. Tanto é que Entendi. tem pessoas que pegam o vírus, mas algo nelas, elas não manifestam a doença daquela forma. E para mim isso é um sentimento positivo, né? Eu acho tudo bem, você toma uma vacina no momento ali de emergência, mas a gente tem que fazer essa leitura interna, né? A minha felicidade, a minha saúde é responsabilidade minha. E, por exemplo, se eu não tivesse feito um trabalho profundo comigo mesmo, com as minhas emoções, eu estaria hoje numa depressão profunda, ou poderia até manifestar uma doença física, né? Uhum. Então, o trabalho da nossa
trabalhar as nossas emoções e a criança interior é saúde, né? É você crescer e entender que dentro de você existe um poder muito grande, né? De cura. E que se você consegue estar bem com as suas emoções, você vai lidar com qualquer situação, você tem força suficiente dentro de você para você encarar os desafios da vida. Qualquer coisa, Né? né? Então não é qualquer coisa que te derruba, né? Você fala assim, peraí, eu tenho recurso interno, mas a gente só consegue chegar nesse nível, né? Tá falando aqui dos idosos. É claro, né? Como eu falei, eu não sou contra, mas a gente não pode ficar só nesse movimento achando, porque tem idosos também que são super saudáveis e que não desenvolvem. Então, o que que tem nessa pessoa que dá essa imunidade para ela? É isso que eu estou falando, né? Mas é claro que nem todo mundo está Pra nessa gente olhar de uma consciência. forma mais Para a ampla, gente né? não mais amplo, Deixa eu por só, quê? Porque deixa eu só senão cumprimentar as vai pessoas sair aqui. esse vírus, vem outro. Né? E é um Então, sintoma, e eu acho que ele também não veio à toa, ele veio nos ensinar muita coisa. Eu sou xará, né? Eu sou fã do coronavírus. Porque tudo, né, nessa consciência nossa, a gente sabe que nada que vem de fora não vem à toa, vem para nos ensinar algo. Então a gente não pode, enquanto a gente não aprender a lição que o coronavírus veio nos ensinar, ele vai ficar aí. E verdade. se ele Ó, for embora, vem outra coisa, né? só dar bom dia aqui para Roberta, para Cris, para Vanessa. O que você falou, que a Vanessa falou aqui, né? A grande massa necessita da vacina. Precisamos Com de muita certeza. imunização dos idosos, muito amor a todos, justamente. A Célia, Justamente, mas a a gente também Célia pode se disse, imunizar a com Célia disse amor. que teve e foi como se não tivesse. Já está com 61. É isso Pois é isso que eu mesmo. tô falando. E eu estou falando, né, do nosso amor próprio, né, da gente querer estar na vida, porque eu acredito também que ninguém vai antes da hora, né? E muitas pessoas, o que a gente vê muito no campo é justamente essas dores que faz até a gente ir embora mais cedo, né? Você fica numa dor tão grande que viver às vezes não é bom mais, né? A nossa alma às vezes entra num movimento de morte, né? E a nossa criança é a nossa fonte de alegria, de energia, de criatividade, né? A criança quando ela está pura, né? Sem ela ser Saudável. traumatizada, né? Você se joga na vida, você não tem medo de amar, você não tem medo de amar, olha que delícia. E olha que como a gente tem medo do amor, né? Por quê? Porque como a gente viveu experiências traumáticas, a gente sempre acha que vai ser dessa forma, né? Agora, voltando um pouco na relação com a mãe, né? Na outra live a gente falou muito de tomar os pais, e eu acabei falando um pouquinho disso, né? E para a gente realmente conseguir tomar os pais no nosso coração, que é aceitar o nosso pai, a nossa mãe, do jeito que foi e com o destino deles, passa muito pelo trabalho da criança interior, né? É, o que eu recebo muito, pessoas que já fizeram diversas constelações, aí fala assim para mim, nossa, mas eu já entendi tudo. Eu tenho que honrar meu pai, mas eu chego perto do meu pai e eu sinto uma coisa, não é espontâneo. Quem é que sente? Né? Não é a parte consciente, é a parte da criança que foi abusada, que teve um pai às vezes negligente, né? Que escutou, você não vale nada, né? Você não vai ser nada na vida, um pai alcoólatra, né? Então, essa parte nossa, somos nós que temos que curar. Então, na minha experiência, enquanto a gente realmente não cuida dessa parte nossa, não deixa a nossa criança expressar as emoções, reclamar da vida, e você lá com ela apoiando, não, a gente não consegue realmente olhar para os nossos pais como grandes e entender por que, que eu nasci nessa família. Por que, que eu nasci desse pai e dessa mãe? Qual é o aprendizado espiritual, né, que esses pais se comportaram dessa forma para que eu pudesse crescer? Hoje, para mim, isso está muito claro. Tanto é que eu falo, eu nasci do pai e a mãe certa. Eu não gostaria de ter outros pais, mesmo se Deus chegasse na minha frente agora e falasse. Né? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fossem essas experiências. Então, eu nasci para ter essas experiências. Mas a gente fica brigando com a vida, né? Com a realidade, porque dói. A gente não quer, a gente fica na criança. Ah, mas eu queria que meu pai fosse assim. Ah, mas eu queria aquele pai dessa forma. Mas, e foi através, quando eu consegui entender, que hoje eu vejo, eles são os pais certos, né? E eu agradeço profundamente. Então, tomar pai e mãe é isso, né? É você olhar para eles e falar assim, vocês são certos para mim, né? E principalmente para minha experiência dessa vida.
E aí, o que que acontece? A gente cresce. Aí a gente encontra o nosso lugar no mundo, na vida, né? Você, não que a minha vida seja perfeita, porque ela ainda não é. Ainda. Eu estou no caminho, né? A gente encontra a profissão que você gosta, que você realmente veio aqui, o talento que você trouxe, né? E aí você se coloca a serviço de muitos. Porque ficar na dor da nossa criança também, muitas vezes, faz a gente ficar num amor cego dentro do nosso sistema familiar. Sem coragem de fazer diferente, né? De ter saúde, de ter um trabalho mais próspero, de ter um relacionamento saudável, a gente sente culpa, né? Porque às vezes a nossa mãe está lá muito sofrida, você tem dó da sua mãe. Quando a gente está com dó dos outros, a gente está no amor infantil. Porque o amor maduro, ele é um amor que conhece um limite. Eu posso ir até aqui. E aí eu amplio a minha consciência e falo assim, eu vou criar um campo novo na minha família. Em vez de ficar ali tomando as dores do meu pai, da minha mãe, eu não posso sentir as dores da minha mãe. Eu posso até ajudá-la, levá-la no médico, né? A gente não abandona os pais. Mas a dor da minha mãe é dela e veio para o crescimento espiritual dela. Eu falo que a gente ajuda muito quando não atrapalha, né? E a gente tem um monte de ajudadores que mais atrapalham dentro, né, da consciência sistêmica, que mais atrapalha do que ajuda. Então, por exemplo, quando eu, né, fui perceber a relação com a minha mãe, eu vi que eu tinha muita pena. E eu estava no lugar da minha avó, que faleceu quando a minha mãe tinha 8 anos. Então, eu me sentia maior do que a minha mãe. E a minha mãe, em contrapartida, ela me demandava. Né? Como eu me sentia maior do que ela sempre me cobrava, estava sempre me cobrando. E na culpa, eu achava que eu tinha que dar. E olha que coisa interessante, foi quando eu parei de ajudar a minha mãe. Nesse movimento é que eu comecei a crescer, é que o dinheiro ficou na minha vida, né? E ela, então, passou realmente a se comportar como minha mãe. Mas eu fiz o movimento primeiro, né? Curei minha criança e falei, mãe, eu sou menor que você. E pude receber o que a minha mãe tinha para me dar, não o que eu queria, né? Então, é uma postura de vida Uhum. e que nos serve para tudo, né? Como eu falei, para os relacionamentos, para o trabalho. Acho que não tem mais pergunta, não, né? Deixa eu só te falar, Eu passo. a gente já tem mais de 40 minutos de live. Passa rápido, né? Quando a gente vai conversando assim, Ah, passa rápido. é quanto tempo? 50, É, 60, é porque 60 ah, minutos eu já não consigo muito salvar. É, entendi. gente, eu não sei se vocês estão entendendo, mas assim, quem não conhece a constelação, a gente falou disso outro dia e eu achei uma visão bem legal, assim, se a gente pensar nos planetas, nas estrelas, né, nessa constelação, se uma sai do lugar, tudo desorganiza, imagina, né? É, Se um planeta sair do seu lugar, ele desorganiza tudo. E o que ela está falando aqui é que, vê se eu entendi certo, né? Que você estava saindo do seu lugar e ficando no lugar de mãe da sua mãe. Então, quando você voltou, ou seja, estava tudo desorganizado, né? Então, quando você voltou para o seu lugar, as coisas se organizaram, é isso, né? isso. E aí, o que que acontece? A minha mãe também teve um movimento profundo, né? Mesmo ela nunca participou de uma constelação. Ela aceitou mais a vida dela, sabe? Ela parou de ficar me demandando também, né? E nossa, e foi maravilhoso, porque é muito difícil, né? Você querer viver a sua vida, mas com seu pai e sua mãe te demandando. É pesado, Então, né? essa hora, pesado demais. E aí, o que acontecia? Eu não conseguia caminhar. Eu tinha culpa de ganhar dinheiro, porque a minha mãe, ela vem de uma família, ela é muito pobre, né? Tanto que hoje ela nem tem renda, a gente ajuda. Então, eu tinha um conflito em ganhar dinheiro, porque eu sentia vergonha, eu sentia culpa. Eu acabava me sabotando, porque como é que ia ser? Eu ia chegar na casa da minha mãe, toda bem-sucedida, feliz, e a minha mãe na depressão, né? Então, essa fidelidade que a gente tem, as pessoas doentes, as pessoas que não são felizes, isso também bloqueia muito, muito o nosso campo. Mas eu entendo, né, depois de todo esse conhecimento, que a gente veio muitas vezes para abrir realmente um novo campo. Às vezes a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos ainda não estão nessa consciência. Mas nós viemos para ir para o mais, que a gente chama da constelação, para ser amplo. Você vai influenciar
também a sua família, né? E aqueles que quiserem podem vir também fazer esse movimento de cura da criança, um movimento que quase ninguém quer fazer, que ele vai pra caramba, né? Ninguém quer olhar para as dores, a gente prefere ficar botar na conta do outro, né? Ou ficar lá carregando uma doença ou outra, que vem muitas vezes para mostrar, ó, olha para mim, né? Cuida de mim. Ou vem também, a gente adoece também quando a gente sai do lugar dentro do sistema, que é para a gente voltar para o nosso lugar e ser cuidado também, né? Ó, a Vanessa Os está nossos falando pais. aqui que ela já passou por isso. E eu queria te perguntar uma coisa que é uma dúvida que sempre vem, né? Qual é a diferença? Como que você pode ajudar seus pais, ajudar sua mãe, por exemplo, se tiver um problema financeiro, alguma coisa assim, sem sair do seu lugar? Então, cada família vai ter uma dinâmica. Aí a gente tem que olhar o campo, como são essas relações. Eu costumo dizer, eu não vou dar um exemplo novamente, né, não falando que a minha mãe é um grande aprendizado para mim, É. né? Sem ela não estaria aqui hoje, com certeza. O que aconteceu? Minha mãe, né, ela tinha dificuldade com dinheiro, com trabalho, aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ajudar. E aí, como ela tinha essa relação complicada, dava tudo errado. E aí eu ficava com raiva, era o meu dinheiro, e aí eu, né, me sentia grande. E aí eu fui entendendo essa dinâmica, eu fui entendendo que ela tinha uma relação difícil com o dinheiro. Então não adiantava ficar dando dinheiro para ela, porque ela sempre ia fracassar, né? E aí eu cortei, eu dou, no caso, né, da minha família, eu dou o essencial, que é para minha mãe não passar fome. Não vou deixar ela passar fome, não é você abandonar os seus pais. Mas você tem que ficar atento, né? E como que você vai, se você der esse dinheiro, como que você vai se sentir, maior ou menor? Se você ficar maior, você dê menos. Dê ao ponto que você vai continuar enxergando seus pais como grandes. Você pode dar 1 milhão para sua mãe, depende da sua postura interna. Eu não posso dar, porque devido à dinâmica da nossa vida, se eu dou demais, eu começo a me achar muito grande, né? Então eu dou o suficiente para ela viver com dignidade. Mas também acontece dos pais estarem mal resolvidos com os próprios pais e exigirem algo dos filhos. Então, por exemplo, eu até cheguei a falar na outra live que eu ia dar um dinheiro bom para minha mãe em agradecimento. Eu dei de todo o meu coração. Eu dei porque eu estava feliz, porque eu entendi que na nossa relação, na nossa dificuldade, e que se hoje eu estou aqui até como professora, eu devo muito a ela, ao aprendizado que a nossa relação nos trouxe. Então, eu dei de coração feliz. Eu não dei, eu dei como reconhecimento, entende? Eu não dei assim como grande saco. Né? A minha mãe não é bem resolvida com dinheiro, eu tenho aqui o tempo todo. Se você for com esse sentimento, é melhor você nem fazer, porque você está emaranhada ali. Então, cada caso é um caso, né? Mas a gente tem que entender com qual postura que você está fazendo isso. Você pode dar uma casa para sua mãe, mas tem que ver a postura. Você está dando com raiva? Ou muitas vezes a gente também, quando a gente dá muito para os pais em termos financeiros, a gente também tem que tomar um outro cuidado, porque eu não aceito o destino dos meus pais. E aí eu estou entrando como se eu fosse os avós, os pais dos meus pais. Então é um movimento delicado, sabe? É um movimento que a gente tem que parar e tem que sentir muito. E é Com muito qual intenção interno, eu né? estou fazendo aquilo? Muito interno. É o que eu estou Mas é sentindo. claro, é como eu falei, a gente não vai abandoná-los, mas a gente tem que tomar o cuidado de você não estar agindo ali como pai e mãe. Se você vai ficar maior que seus pais, não faça, né? Entendi. E a Ó, gente tem que lidar com a culpa. Às vezes, olha, sinto muito, mãe, mas isso que eu não posso fazer com você, né? Isso é uhum. seu, né? Então, a gente tem que ficar bem atento, pode falar. Ó, não, aqui a Reginelli escreveu aqui que atrasou, mas hoje vai ficar salva a live. É. Daniela, seja bem-vinda. Gente, normalmente a gente tem muitas dúvidas, vocês não têm dúvidas nenhuma sobre constelação. Que Não é? Ou isso? eu sou muito boa para explicar, eu Então, se vocês explico. tiverem dúvida, aperta esse botãozinho de interrogação aí embaixo, escreve sua dúvida, para a gente poder tirar nesses últimos minutos aqui. Eu estou falando as coisas que normalmente surgem, né? Esse negócio de ajudar, eu não posso ajudar, mas é mais o interno, como que eu estou ajudando, né? Se eu estou me Qual é sentindo a maior, se postura? eu estou me sentindo menor. E esse É. negócio de você falar assim, eu não podia ter pais melhores. Isso é tomar, né? Que a gente falou muito na outra Isso, live, o que é o tomar? E hoje, quando você falou isso. isso, eu falei, olha que interessante, porque
A minha dificuldade, por exemplo, é expor os sentimentos, de me abrir, né, de certa forma. E, e eu vejo isso claramente na minha família. E o que é dificuldade para a gente é justamente a nossa força, né? Você sempre fala isso para gente, né? Então, assim, é, agradecer por ter essa dificuldade, que é o que me ajuda a transpor e ser mais forte, né? Muito, Eu muito falo que a interessante. minha criança, ela me ensinou muito, que eu busquei muito, né? Que ela me fez caminhar. Eu não, talvez, se eu tivesse, né, tranquila, eu não teria feito a caminhada que eu fiz, não teria feito mesmo. E eu costumo Uhum. falar que acontece muito da gente olhar para os pais e para as dificuldades dele e você querer, né, ajudar. E aí eu te pergunto, se os pais são as nossas raízes, se você olha para o seu pai e sua mãe, acha que eles não têm nada para te oferecer, como que você vai crescer? O que que você vai ter para dar para frente? Se você olha para trás e acha que eles são menores. Só que aí essa visão mais ampla, às vezes é justamente essas dificuldades que vieram através da relação dos seus pais, o seu desenvolvimento, a sua busca, é que vai ser o grande recurso que você vai ter na vida. Né? Eu vou falar uma frase aqui que não é minha, que é do Hilário Trigo, que é um facilitador de Paraná, que eu gosto muito. Ele fala assim: onde está a sua dor, está o seu maior recurso, ali é a sua mina. Né? Porque se você consegue superar, isso te dá uma força, te dão vantagem em relação aos outros, né? E hoje isso aconteceu comigo, né? Eu conheço uma dor, eu superei uma dor. Então, quando uma pessoa vem constelar e vem trabalhar a relação com a mãe, né, às vezes tem mães difíceis aí, né, complicado. Imediatamente eu consigo dar um lugar no meu coração para aquela mãe ou para aquele pai. E é isso que aquele cliente tem que fazer, né? Porque a constelação nada mais é do que um movimento de reconciliação. O facilitador ele promove encontro. A gente é quase um Tinder, né? A gente Que promove lindo! encontro. Depois você se retira, né? A Ai, gente só gente, muito legal. promove encontro. E é fazer Desse- o cliente olhar para onde ele está excluindo, que é o que ele precisa fazer. Né? Então, E eu não teria a mesma força para fazer isso se eu não tivesse passado por isso. Então, para a minha vida, né, para minha missão dessa vida, foi essencial ter passado por isso. Mas é claro, eu só estou falando isso agora porque eu curei a minha criança. Porque a criança da gente não quer saber disso, Ô, não. Ela, Ju, não, eu quero. só Ah, você mesmo para falar, gente. A gente é quase um Tinder. Ah, que a ótimo, gente é um adorei Tinder. isso. Deixa eu só ler Pronto, então aqui. eu promover um encontro. Deixa eu No só ler encontro aqui. que as coisas se resolvem. Né? As pessoas não Gente, querem se olhar, não querem se ver. será que com óculos eu consigo ler melhor? Aí eu colocando só. Adriana, ó, para mim está fazendo muito sentido. Agenor, sabedoria que vem do alto, cheia de mansidão, paz e humildade. Mas tem aqueles dizendo sábios se acharam loucos. Mas tem aqueles dizendo sábios se acharam loucos. A Roberta falou que foi um mini curso. Gente, é muito legal, né? O Ah, deixa eu falar do meu Diogo. treinamento no final, hein? Pera, não, lógico. O Diogo. Acompanho a Ju há algum tempo e sempre que escuto as histórias de seus primórdios, fascinantes como ela, se redescobre, se reinventa. É mesmo, nos demonstrando sempre com novos posicionamentos frente à constelação. Roberto falou maravilhoso. Até o meu esposo está ligado. Muito bom, Roberto. E a Reginete falou que adorou o Tinder. Eu também, gente. Olha que Gente, legal. mas, né? O que me ocorreu, acho que foi hoje, facilitador é quase um Tinder, É quase um Tinder, né? É quase um Tinder. né? Gostei disso, amei isso. Porque Né? Promover o encontro. né? É. E é o encontro com o outro, mas o encontro com essa consciência, né? E com você mesmo. Essa consciência maior, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, que a gente está numa floresta, né? E a gente vai ver de cima, a gente vai ver de um. Como chama aquele negócio, gente? Eu até esqueci. É de um helicóptero, né? Então a gente vai, além de fazer um encontro com o outro dentro dessa floresta, a gente também vai fazer um encontro com essa consciência de olhar e ver como está, né, a minha vida, né? Então a gente faz isso também. É muito, 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 muito maravilhosa a constelação, gente. Eu tô com o coração na mão, você não tá não, Roberta? As meninas aí do curso, que
A Ju é minha professora maravilhosa e tá acabando o nosso curso. Eu vou chorar. Mas eu vou estar lá, Não, viu? outro. Eu posso estar lá para ajudar, né? O pessoal já começou a falar que vai todo mundo ajudar agora, né? Só para a gente poder repetir. Isso Muito aí. bom. Serão Ó, bem-vindas. muito obrigada. Se vocês não têm mais dúvidas aí, eu vou agradecer imensamente, Ju, sua disponibilidade. Eu Você, agradeço. né, quando eu chamei, você estava pronta. A Dani sempre chega no final. Dani, hoje eu vou tentar salvar, mas vai que não salva, Dani. A Dani é minha parceira aqui, maravilhosa. A gente está com um projeto de dança muito legal. Então é isso. Eu vou agradecer todo mundo por estar aqui num domingo de manhã, né? Sabe? Conversando sobre autoconhecimento, conversando sobre é, coisas que engrandecem, né? A gente podia estar fazendo tantas outras coisas, a gente está aqui hoje. Isso é muito legal. Gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Quer falar algumas últimas palavras aí, chamar o pessoal para o curso? A gente está com a terceira turma aberta, graças a Deus, ela já está confirmada. Não é só para quem quer ser facilitador, né? Porque o curso básico, ele é esse mergulho, né, na nossa ancestralidade, nas relações com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa criança. Tem um módulo, né, específico da criança interior, com muitas dinâmicas, muitos exercícios. E a constelação, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer profissão, né? Então, se alguém tiver interesse de conhecer mais, pode me procurar. Eu estou no Facebook, no Instagram, né? Estou aí. Também, se tiver surgir alguma outra dúvida. Ah, eu gostaria de dizer que tem um livro muito bom que chama Volta ao Lar. Quem quiser também pode. Não sei se eu já te passei, Vivi. Eu tenho Não. ele em PDF, ele não existe mais para comprar. E ele é muito bom para quem quer entender mais a respeito da criança interior e como que essas energias, né, Vou até complicam a anotar nossa aqui. vida. Quem quiser, entra em contato comigo, eu posso passar o PDF. Uhum. Ele tem alguns exercícios também. Fico à disposição aí, né? Ó, Quem a quiser Cláudia. conhecer mais. Ô, gente, eu vou deixar, quando eu salvar, e vai ficar salvo, estou repetindo isso várias vezes. E quando eu salvar, eu vou colocar lá o contato da Ju, então vocês podem chamar ela no direct, né, para poder falar sobre o curso. A Cláudia está perguntando aqui no final se ajudar com pena é estar na criança e com respeito é estar no adulto, é isso? Exatamente. A pena, porque a criança, ela não dá conta de suportar a dor do outro, né? Ela não entende que ela tem um limite, é o amor cego que a gente fala, né? Ela só enxerga o amor dela pelo outro, mas ela não consegue enxergar o amor mais amplo e que muitas vezes você precisa, né, permitir que aquela pessoa ali passe por aquela experiência, né, que você tem um limite de ajuda e você se permite ir para a vida, mesmo que o outro, né, ele esteja ali na depressão, numa doença, que você pode dar uma assistência, mas você não pode salvar o outro, né? E a criança, ela quer salvar. E a gente tem isso. Eu, quando eu cheguei na constelação, eu queria trazer todo mundo para a constelação. Eu estava igual aqueles evangélicos, aceitou Jesus, né? Nós vamos, e hoje que eu já amadureci muito, eu já não tenho mais, né? Eu já consigo perceber quem está pronto para receber, né, um convite, quem não adianta, quem ainda não tem a consciência, né? Você vai dar pérolas aos porcos. E você precisa respeitar essa pessoa, no movimento dela. A constelação, ela ajuda, né, sistêmica, ela é muito respeitosa, porque o outro ele precisa me pedir ajuda, né? A ajuda verdadeira, a pessoa tem que pedir e ela tem que estar pronta para isso, né? E aí a gente, né, se emaranha e fica, deixa de viver a sua vida, de manifestar o seu talento que você trouxe, que vai te levar para o mais, e fica ali preso naquele campo pequeno, repetindo dores, traumas, né? E que não vai fazer a gente evoluir. Não, mas é difícil. A gente tem que, eu falo assim, tem a culpa e a inocência, né? A gente só cresce se sentindo culpado. Tem que suportar a culpa por um tempo. Na inocência, a gente fica no amor cego, que é o amor infantil. Eu ouço você falar isso É isso. sempre e realmente. Muito obrigada, gratidão. Quem é Eu de que Belo agradeço. Horizonte, eu convido a fazer esse curso maravilhoso de constelação.
Obrigada, gente. Até mais. Um Tchau. beijo a todos. Tchau.